Capítulo 4. Faremos a leitura de todo o capítulo. Ruth, capítulo 4. Chegamos ao final do livro, ao final desta história de redenção, história de resgate. Ruth, capítulo 4, a palavra de Deus nos diz assim, meus irmãos: Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então lhe disse: Ó fulano, chega-te para aqui e assenta-te. Ele se virou e se assentou. Então Boaz tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: Assentai-vos aqui. E assentaram-se. Disse ao resgatador: Aquela parte da terra que foi de Elimeleque, o nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, a tem para venda. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te: compra-a na presença destes que estão sentados aqui e na de meu povo. Se queres resgatá-la, resgata-a. Se não, declara-mo para que eu o saiba, pois outro não há senão tu que a resgaste, e eu depois de ti. Respondeu ele: eu a resgatarei. Disse, porém, Boaz: no dia em que tomares da terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a Moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Então disse o resgatador: para mim não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Redime tu o que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Este era outrora o costume em Israel, quanto a resgates e permutas. O que queria confirmar qualquer negócio tirava o calçado e o dava ao seu parceiro. Assim se confirmava negócio em Israel. Disse, pois, o resgatador a Boaz: compra-a tu, e tirou o calçado. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. E também tomo por mulher Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos e da porta da sua cidade. Disto sois hoje testemunhas. Todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa, como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, ate valorosamente em Efrata e faze-te nome afamado em Belém. Seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der desta jovem. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito que não deixou hoje de te dar um neto que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino, o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. São estas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Rão, Rão gerou a Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Meus irmãos, o livro de Ruth, como nós temos visto, e finalizamos ele hoje, fala a respeito de um resgate. Fala a respeito de um cuidado resgatador, que é a figura do resgate que Jesus fez de nós, fez por nós. Então o livro de Ruth, ele começa com 3 funerais. Começa-se a história de forma triste, por meio de um luto, mas termina com um casamento, como nós vimos aqui. Então no capítulo 1, nós temos aqui o luto. No último capítulo nós temos festa, nós temos alegria.
O capítulo 4, ele se concentra em 3 personagens: o noivo, que é o resgatador, a noiva, a resgatada, e um bebê, um filho que é gerado como bênção desse resgate. Por trás de cada um deles nós vemos a mão soberana de Deus. Deus o tempo inteiro agindo, o tempo inteiro coordenando tudo para que tudo acontecesse de acordo com a sua vontade em favor do seu povo, em favor da salvação do seu povo. Então o tema-chave desse capítulo, mas nós podemos dizer que é o tema-chave do livro inteiro, é o resgate. Palavra que significa para nós libertar pelo pagamento de um preço. Então, para que o resgate acontecesse, ocorresse um pagamento, foi feita uma compra. Nesta passagem, então, aqui no capítulo 4, meus irmãos, nós contemplamos o retrato vívido de Jesus Cristo que nos comprou. Jesus Cristo que pagou o preço para nos resgatar, simbolizado, figurado no resgate de Ruth, da sua família, que é a família de Noemi, e que gerou essa bênção, o resgatador eterno. Em primeiro lugar, o noivo, ele paga o preço do resgate. Nós vimos aqui nos primeiros 10 versículos que havia um preço a ser pago. Quando o marido morria, a viúva, ela deveria casar com o parente mais próximo. Se o seu marido tivesse um irmão, era o irmão que deveria então ser esse resgatador, esse que deveria então casar com ela, para que filhos pudessem ser dados, gerações pudessem dar continuidade. Mas no caso aqui de Malom, o seu irmão também morreu e ele já era casado. Então precisou que um parente mais próximo da família de Elimeleque então fosse esse resgatador. E nós vemos aqui que Ruth, ela teve vários encontros com Boaz, que pertencia à família de Noemi, que era um homem rico, um homem de posses. Ele então vai ter contato, ele vai trocar conversas de negócio com um parente também próximo da família de Elimeleque, para que ele fosse então o resgatador, para que ele então comprasse as terras de Elimeleque, para que passasse a ser dele agora, posse sua. Só que Ruth deveria ser adquirida junto, né? E ele então troca essa conversa diante de 10 testemunhas. Qualquer conversa de negócio precisava ter testemunhas presente, e diferentemente do nosso tempo, não era um contrato feito com um carimbo de um cartório que selava os contratos de negócio, mas era a palavra, as testemunhas fazendo parte desse momento, desse trato, e no caso aqui, a entrega do calçado de uma das partes para a outra, selava então esse negócio feito, esse contrato. Então Boaz, ele toma essas 10 testemunhas, ele se assenta na porta ali da cidade, na entrada. Era o local onde os negócios todos eram feitos, eram realizados, era um lugar estratégico, pois todos passavam por ali, fácil acesso, e ele espera então que esse resgatador, que esse parente passe, para que ele então converse a respeito desse resgate, dessa compra desse negócio. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te, versículo 4 diz: compra-te na presença das 10 testemunhas que estão assentados aqui, e na presença do meu povo, dos meus servos. Se queres resgatá-la, resgata-a, se não, declara-me para que eu o saiba, pois outro não há senão tu, que a resgate, e eu, depois de ti. Respondeu ele: eu a resgatarei. Então, se ele adquirisse todos os bens, as terras de Elimeleque, Ruth deveria então fazer parte como um bem desse negócio, e não como um bem supérfluo, um bem como as terras, mas um bem para que fosse cuidado, para que fosse então protegida, para que ela passasse a ter alguém cuidando dela, responsável pela sua vida. O homem então, esse parente, queria comprar a terra, ele aceita comprar a terra,
só que ele não quer Ruth. Só que Ruth tem que fazer parte desse negócio. Boaz então assume o resgate. Ele então resolve adquirir tanto as terras, os bens, quanto Ruth, porque no seu coração já estava o amor por ela instalado. Então foi uma conversa estratégica que ele teve no intuito de conseguir fazer esse negócio, no intuito de conseguir ter ali o amor de Ruth, o matrimônio estabelecido dentre essa aquisição dos bens. Então Boaz, ele paga o preço a Noemi pelas terras do seu parente Elimeleque, e ele então assume Ruth para si como um cuidador, como um provedor, como aquele que passará a amá-la e cuidá-la. Então Boaz arriscou tudo, ele não se importou em ter Ruth, em ter um gasto para que ele pudesse ter o amor de Ruth, para que ele pudesse então ser o resgatador. Ele aceita o pacote completo. Jesus, ele não se preocupou, ele não se importou em colocar em risco a sua herança, porque era o medo desse parente resgatador que não quis Ruth. Ele tinha medo de ter que dividir a herança com ela, ou que perdesse parte dessa herança por algum motivo nessa relação. Por isso que ele não aceita Ruth, por medo de perder ali bens, perder a sua herança. Mas Boaz, ele não teme isto, semelhante a Cristo, que não temeu perder a sua herança. Pelo contrário, ele compartilha a sua herança conosco, e nós então somos herdeiros dessa herança celestial, juntamente com Cristo, o nosso Senhor e Salvador, que nos resgatou, que pagou todo o preço que foi necessário para nos resgatar, para ser o nosso provedor, para ser o nosso cuidador. Em segundo lugar, a noiva, ela é transformada. Então, o noivo, ele paga o preço, o resgatador, ele paga o preço do resgate, e nesse pagamento, nesse resgate, a noiva então ela é transformada. E Ruth aqui, sendo a noiva, ela simboliza a igreja. O noivo, o resgatador, simboliza Cristo, e Ruth então, a noiva, ela representa nós, a igreja de Jesus Cristo. A comunidade se alegrou então com essa aquisição, com essa festa de casamento, com esse matrimônio que seria então estabelecido, que iria acontecer, pois reconhecia que naquele casamento ali, Deus estava fazendo a sua vontade na vida daquela família. As pessoas presentes ali, elas, por obra do Espírito Santo, trabalhando no coração delas, têm essa percepção, têm essa noção da vontade de Deus sendo feita. Então há alegria, a alegria por aquilo que virá. E foi uma mudança extraordinária na vida de Ruth, na vida da família de Noemi, porque, como nós vimos, a história começa com luto, com tristeza, com desamparo, e termina com alegria, com festa, com matrimônio. Então, uma transformação, uma mudança extraordinária que acontece nessa família. Ela passa da solidão para o amor, da liberdade para da escravidão para a liberdade, da pobreza para a riqueza e da insegurança para a esperança. Cristo morreu por nós, para que tudo isso fosse oferecido, ofertado, fosse aquisição nossa. Então, quando Cristo nos resgatou, quando Ele pagou o preço por nós, quando Ele nos salvou, e nós vimos em Romanos 5, nós fomos justificados através da justiça de Cristo. Essa salvação, essa justificação gerou toda a transformação do nosso coração. Então nós também passamos da escravidão do pecado para a liberdade na graça de Cristo. Nós passamos da pobreza para a riqueza, a herança nos céus está guardada para nós quando chegarmos no céu e compartilharmos então dessa herança de Cristo nos céus. Nós passamos da insegurança para a esperança, para a certeza da salvação, do desespero para a alegria. Foi essa transformação extraordinária, simbolizada na vida de Ruth, na família de Noemi, que aconteceu conosco e que continua acontecendo com aqueles que são alcançados, com aqueles que são salvos. Transformação que somente Jesus Cristo pode fazer no nosso coração.
Nada, ninguém tem o poder de transformar desta forma perfeita, eficaz, de uma vez por todas, transformação eterna. Somente Jesus Cristo, o nosso resgatador, o nosso Senhor. E em terceiro lugar, um bebê que traz bênçãos. Os últimos versículos, do versículo 13 ao versículo 22, nós vemos aqui que Ruth, ela então fica grávida. Ela então tem esse filho. O filho recebe o nome de Obed, que quer dizer servo, que significa servo. E Obed então vai ser uma bênção, tanto para a vida da Ruth, para a vida de Noemi, porque não havia dado tempo de Noemi ter netos. Os seus filhos morrem antes da concepção de netos, então ela estava desamparada de gerações também, com a morte dos 2 filhos. Então Obed vem para resgatar, dar esperança a essa geração, para que a sua família, o nome da família de Elimeleque, possa então prosseguir, dar continuidade. Então será uma bênção para a família, mas também será uma bênção para Israel, para todo o povo de Deus, porque é dessa linhagem que vai nascer Jesus Cristo, é da linhagem de Obed. E nós temos no finalzinho do capítulo 4 aqui a geração, a linha geracional. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé então gerou o rei Davi. O seu filho mais novo, o último filho, vai ser o rei Davi, de onde virá, portanto, Jesus Cristo. Jesus Cristo vem dessa linhagem. Então, tudo foi programado, arquitetado, organizado por Deus, para que Jesus Cristo pudesse nascer da linhagem desse resgatador, para que ele pudesse ser o resgatador nosso, o resgatador de Israel, o resgatador da igreja. Tudo que Deus faz, meus irmãos, é perfeito. Tudo tem um porquê. Nada acontece por acaso. Até mesmo as tragédias, as tristezas, as tribulações, elas têm um motivo. Deus, ele não age sem propósito. Deus permite que as coisas aconteçam. Deus faz as coisas acontecerem por um propósito. E é sempre para a bênção do seu povo. E nós vimos também lá em Romanos que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz esperança. Então Deus, ele age para o bem do seu povo através de Jesus Cristo. Concluindo, meus irmãos, Ruth capítulo 4 nos ensina que Jesus Cristo é o nosso grande resgatador. Assim como Boaz resgatou Ruth, Jesus Cristo nos resgatou da escravidão do pecado, pagando o preço com o seu corpo, com o seu sangue derramado na cruz, para nos salvar, nos amando, para nos justificar, nos transformando, mudando a nossa história. Ele nos sustenta, ele cuida de nós. Desfrutamos das bênçãos terrenas, enquanto aguardamos o desfrutar das bênçãos celestiais. Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso resgatador. Então que Deus nos ajude, nos anime, mantenha viva essa esperança de um dia podermos herdar a vida eterna, que já está lá, guardadinha para nós. Cada um de nós aqui já tem uma porção guardada, e Jesus Cristo então está preparando o lugar, está preparando tudo para nos receber no determinado momento. Vamos orar, encerrando o nosso culto, para que possamos passar para a nossa escola dominical. Nos coloquemos de pé. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado porque a Tua palavra foi lida, foi explicada, a Tua palavra foi aplicada em nosso coração, através do Teu Santo Espírito. Rogamos que o Senhor mantenha viva essa chama da esperança. Vivemos neste mundo, vivemos os nossos dias aqui, aproveitando todos os benefícios da salvação, os benefícios da graça, enfrentando sim lutas, dificuldades, o luto, a tristeza, o choro, porque faz parte dessa realidade terrena, dessa realidade pecadora,
mas essa tristeza, esse luto gera em nós perseverança, e essa perseverança gera em nós a esperança da vida eterna, a esperança de que na eternidade nós não mais enfrentaremos o luto, a dor e a tristeza, apenas a alegria, a satisfação, a glória, a bênção, a festa que foi vivida através do matrimônio entre Boaz e Ruth, que simboliza o nosso relacionamento com Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso noivo. Nós, então, devemos viver servindo ao Senhor e pedimos que o Senhor nos dê todas as condições espirituais para que possamos viver conforme a Tua vontade sempre. Perdoe os nossos pecados, as nossas falhas e abençoe o nosso dia para que ele seja vivido para o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Meus amados irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da Igreja, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as alegrias, as consolações e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós e com todo o povo de Deus que ama o Senhor Jesus e aguarda a sua volta. Amém. Os irmãos podem assentar.